Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindo à live mais saudável desse Brasil e desse planeta Terra. O meu nome é Denilson Silva Saúde e aqui você encontra saúde emocional e física. Você quer resultado diferente? Então, esteja preparado para as mudanças. Hoje nós estamos aqui no quarto vídeo, no quarto pilar. Estamos numa série de 7 pilares que descortina tudo o que você precisa fazer para você não adoecer mais, para você viver na saúde plena, para esse período aí de pandemia, você ficar tranquilo. Então aqui você tem essas informações. Então para você estar chegando aí, diga de onde que você é, fale como é que está a qualidade do áudio aí, do vídeo aí, e vamos dar início a essa live. E hoje com um pilar, o quarto pilar, que é o pilar do jejum. Jejum é bom? É benéfico? Será que existe algum benefício? Por que fazer jejum? Qual que é o motivo disso? Bom, jejum é uma das coisas mais antigas da humanidade. Desde que o mundo é mundo, sempre se ouve jejum. Hoje em dia, nós crescemos ouvindo o quê? Que comer de 3 em 3 horas faz bem para a saúde. É verdade? Não é? Para quem que se aplica? Se você olhar no início da humanidade, quando o homem era nômade, quando ele não tinha residência fixa, o que que ele fazia? Ele caçava. E como ele caçava, não era igual hoje, que nós acordamos de manhã, comemos um pãozinho, tomamos um café pela manhã, logo após ali fazemos um lanche antes do almoço, depois almoçamos. Não. O homem ele tinha que sair para caçar, e isso quando ele achava alimento. E quando não achava, ele ficava em estado de jejum. A maior prova de que jejum é benéfico e que não faz mal é você que está assistindo esse vídeo agora. Se os seus descendentes, se os seus ancestrais não fizessem jejum, você não estaria assistindo esse vídeo. A humanidade não existiria. Então, só por esses fatores, é o primeiro fator que descarta que para você ter saúde, é necessário que se coma de 3 em 3 horas. Então, o homem ele tinha que caçar. Então, às vezes, tinha períodos que ele encontrava comida, tinha períodos que ele não encontra. Quem aí assiste Largados e Pelados? As pessoas aí ficam 5, 6 dias sem comer, às vezes sem achar, e estão ali. Muitos deles vencem o campeonato de 21 dias ali, então, jejum não mata. Mas e aí? Como é que funciona a questão do jejum? Bom, eu me encontrei com o jejum há 4 anos atrás. Há exatamente 4 anos atrás, eu iniciei o jejum. Mas antes de iniciar o jejum, eu comecei com uma alimentação que é chamada de paleolítica, que é uma alimentação muito parecida com a dieta cetogênica e com a dieta dos. Lembrando que essas três não são iguais, tá? Então, o que acontece? A alimentação paleolítica, ela é feita de alimentos que são de médio e baixo índice glicêmico. Então, eu iniciei, e aí, com isso, eu notei que eu comecei a ficar algumas horas a mais, sem sentir necessidade de comer. E só para um detalhe, eu era uma pessoa que, quando eu passava mais de 3 horas sem me alimentar, eu começava a tremer. Eu era quase hipertenso. Então, ficar mais de 3 horas sem comer devia ser o quê? A morte. E aí? E agora, hoje, 4 anos depois, 4 anos de prática, habitualmente hoje, rotineiramente, eu me alimento em média de 2 a 3 vezes ao dia. Algumas vezes eu me alimento uma vez no dia. De vez em quando eu faço jejuns de 24, de 48 horas e tô aqui. E eu posso te afirmar, com base na minha vida, que isso é um dos segredos da saúde: ficar sem comer. Então, o que acontece? Eu passei a me alimentar, fazer alimentação paleolítica, comecei a ficar mais controlado e aí passei a ficar 3, 4, 5, 6 horas sem me alimentar, sem ficar tremendo, porque a desculpa de muita gente, a desculpa e o que acontece realmente é que depois que passa de algum tempo sem se alimentar, a pessoa treme. Quantas pessoas aí tem que fazer um exame e o médico pede para quê? Ficar 12 horas sem comer? Então isso não é algo absurdo, ninguém vai morrer porque não está comendo. Quem que pode praticar jejum? Olha, todo mundo pode praticar jejum? Pode. As pessoas saudáveis podem praticar jejum? Pode. Pessoas que estão doentes, aí é necessário acompanhamento com um profissional de saúde
para te orientar de como iniciar esse jejum. E quais que são os benefícios de uma pessoa que fica sem comer? Só para você ter uma ideia, em 2016 agora, Yoshinori Ozumi, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina por provar o processo de autofagia. O que é autofagia? Quando o ser humano está em jejum, quando os animais estão em jejum, o corpo ele começa a pegar aquilo que é tóxico e converter em nutrientes. Isso mesmo. O jejum ele é desintoxicante. Ele tira as impurezas do seu corpo. Ele pega o que iria te fazer mal e converte em nutriente. Ou seja, ele faz uma limpeza da casa. A autofagia, processo de cetose ou apoptose também, que são processos diferentes, mas similares, eles têm a capacidade de tirar células velhas e colocar células novas no lugar. Isso mesmo. Jejum com acompanhamento, ele tem o poder até mesmo de reduzir quadros de câncer por causa desse processo de autofagia, por causa do processo de apoptose celular. Quais os outros benefícios? Jejum, ele modula hormônios, tanto no homem quanto na mulher. Você aí que tem dificuldades hormonais, você que sofre com desregulação hormonal, o jejum, se os hormônios estiverem altos, ele abaixa. Se estiver baixo, ele sobe. Ele faz modulação hormonal, ele pega ali os nutrientes e forma novos neurônios. Para você ter ideia, outro benefício do jejum, ele controla a pressão arterial. Muitas pessoas hoje em dia têm problema de pressão e um dos fatores é porque elas comem de 3 em 3 horas. Isso mesmo. O jejum ele tem o poder de fazer regulação. Eu mesmo sou um caso. Eu era quase hipertenso. Comia de 3 em 3 horas, bebia água, praticava atividade física. Minha pressão dava sempre 13 por 8, 14 por 8. Quando você chega a 15 e fica constante, basicamente você já é um hipertenso. Então, eu sei o que que é. Então, realmente, um dos motivos da minha pressão arterial hoje estar regulada é o fator do jejum. Para você ter ideia, outro benefício aí, jejum, ele desacelera o envelhecimento. Como eu havia explicado aqui, quando você entra no estado de jejum, ele tira as células velhas e coloca células novas. Então, o que acontece? O que que são as rugas? O que que é a pele envelhecida? Por que que algumas pessoas aparentam mais, estarem mais velhas mesmo sendo mais novas? Por quê? Processos acidificantes. Como você come de 3 em 3 horas, o seu corpo não tem tempo de limpar, porque ele está o tempo todo concentrado em digerir a comida. Quando você fica esse período sem comer, o corpo ele tira células mortas, a pele, as rugas. O que que é isso? Excesso de células mortas. Se você come de 3 em 3 horas, o seu corpo vai trabalhar menos. Agora, se você passa a praticar o jejum, você começa a desacelerar o envelhecimento. Eu comecei a praticar 4 anos atrás. Eu tenho hoje, atualmente, 37 anos de idade. Se você olhar bem aqui, ó, sem rugas. Ah, Denilson, você é negro. Não, eu conheço muitas pessoas negras que elas têm rugas. E às vezes nessa faixa etária de idade. Hoje eu, com os meus 37 anos, quase não tenho rugas, porque eu comecei esse processo há 4 anos atrás. E quanto mais cedo você iniciar, melhor. Então o que acontece? Esse foi algum dos benefícios. Outro benefício do jejum, ele reduz inflamações intestinais. Jejum, ele tem esse poder de tirar o que é tóxico, o que está te fazendo mal e, e de trazer esses benefícios. Outro benefício, ele reduz dores crônicas. Muita gente aí sofre de dores crônicas por falta de jejum, porque come o dia inteiro. Mas aí, Denilson, eu não vou comer, e aí, como que eu vou fazer? Bom, para você que quer iniciar essa jornada de jejum, a primeira coisa é você se alimentar de alimentos que são de médio e baixo índice glicêmico. No caso, eu faço alimentação paleolítica. 80, 90% da minha alimentação é baseada em proteína. Lembrando que eu sou tipo sanguíneo O. E o meu tipo sanguíneo é o mais adaptado para viver à base de proteína. Eu já tenho um vídeo no canal aqui onde eu fiz 4 vídeos sobre os 4 tipos sanguíneos e qual que é a alimentação mais indicada e recomendada para cada um. Como eu sou tipo sanguíneo O, eu posso me alimentar de proteína e vermelha de preferência. Um tipo sanguíneo A,
já tem que ser mais uma carne branca. E nesses vídeos da dieta do tipo sanguíneo eu explico isso detalhadamente. Então, se você já ouviu, se você não viu, corre lá, aproveite e saiba um pouco mais. Bom, o que acontece? O que você precisa para iniciar o jejum? Para você que viu todos os benefícios aqui, só relembrando os benefícios: ele aumenta a produção de GH, modulação hormonal, ele reduz pressão arterial, ele tem processo de autofagia, ele tira as células velhas e coloca as células novas, ou seja, ele pode combater o câncer, ele reduz a inflamação intestinal, ele reduz dores crônicas e os benefícios não param. Os benefícios, eles continuam aí. Então, o que você precisa para iniciar, para poder entrar nessa vida de jejum? Você precisa colocar a sua alimentação em dia. Você precisa fazer uma alimentação que seja abaixo de alimentos de médio e de baixo índice glicêmico. Para quem está online, aí, só dá um feedback para saber se o som está legal, se a transmissão está vindo de acordo. Depois do probleminha técnico que nós tivemos aí. Então, acontece. Para você iniciar, bom, aí eu vou começar. O que eu comecei a fazer? Antes de iniciar o jejum, eu comecei uma alimentação paleolítica, que é uma alimentação cujos alimentos são de médio e baixo índice glicêmico. Então, o que aconteceu? Quando você ingere alimentos que são de alto. Opa, ok, obrigado aí, minha assistente. Então, o que aconteceu? Quando você troca, modifica a sua alimentação, o seu corpo ele para de dar picos de insulina e glicose. Como assim? Vamos olhar para o cardápio que seria normal de todo mundo. O pessoal acorda de manhã, come um pãozinho francês, bebe o café com açúcar, faz um lanchinho antes do almoço, depois vai para a hora do almoço, ali come arroz, feijão, macarrão. Chega no período da tarde, ela vai ali comer um pedaço de bolo, um biscoito, tomar um leite, tomar um café. Chega na parte da noite, repete novamente arroz, feijão, macarrão, lasanha. E o que acontece? Todos esses alimentos, eles são de alto índice glicêmico. O que é um alimento de alto índice glicêmico? Ele dá pico de insulina e de glicose. E o que acontece? Ele sobe, vai lá em cima e depois desce. Isso gira em torno, geralmente, depois de 3 horas. E aí vem a sensação de fome de novo. É por isso que é o caso de algumas pessoas que, quando passam mais de 3 horas sem comer, elas começam a tremer, que era o meu caso. Eu ficava nervoso, eu ficava mal-humorado, eu ficava tremendo quando passava mais de 3 horas sem me alimentar. Mas eu não sabia que era por causa dos alimentos de alto índice glicêmico que eu me alimentava durante todo o decorrer do meu dia. Então, quando eu passei a fazer uma alimentação paleolítica, onde é 80, 90% proteína e quase 5% de carboidrato ou menos, o meu sangue do processo de glicose e foi para cetose. Como assim? O nosso corpo ele tem dois processos. Glicose, que é a forma que todo mundo conhece, que é a forma de energia. Todo mundo você vê falando, eu tenho que comer carboidrato por causa da glicose. Quando você ingere um alimento que é de alto índice glicêmico, ele dá um pico de insulina. Quando a insulina sobe, ela eleva a glicose, que é o que te dá energia. Só que existe um outro mecanismo que poucas pessoas conhecem, e ele se chama cetose. E a cetose ocorre quando você tira os alimentos de alto índice glicêmico e passa a se alimentar de alimentos que são de médio e baixo índice glicêmico. No decorrer de alguns dias, o seu corpo para de se alimentar de glicose e passa a se alimentar de cetose, que é uma forma muito mais abundante de energia. E aí você começa a ficar longos períodos sem comer, que foi o que aconteceu comigo. Após um ano de alimentação paleolítica, como eu sou tipo sanguíneo O, e essa é a alimentação mais adequada para o meu sangue, para você que não sabe qual que é a alimentação ideal para o seu tipo sanguíneo, aqui no canal nós temos 4 vídeos sobre os 4 tipos sanguíneos e qual que é a alimentação indicada para cada um. Depois de terminar a live aqui, vai correndo lá, assiste os vídeos e continua assistindo aqui. Então acontece, quando você se alimenta conforme seu tipo sanguíneo, a sua insulina nivela, o seu corpo não dá pico de insulina e glicose, e o seu corpo, ao invés de se alimentar de glicose, ele passa a se alimentar de cetose. E depois desse tempo, eu já estou há 4 anos, me alimento em média de 2 a 3 vezes por dia,
Algumas vezes eu me alimento somente uma vez no dia. Outras vezes, de vez em quando, eu fico 48 horas sem comer. Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu, com quem eu trabalhei, ele já está há 5 dias de jejum. Então, ou seja, jejum é algo assim extraordinário e benéfico. Então, para você iniciar essa vida de jejum, você primeiro tem que mudar sua alimentação para alimentos que são de médio e baixo índice glicêmico. E um fator principal aqui que eu tenho que te passar é o que o quê? Entre os benefícios do jejum aqui, ele desacelera o envelhecimento. Por quê? Quando você come carboidratos e alimentos de alto índice glicêmico, o seu corpo dá um pico de insulina, a glicose sobe, e quando seu corpo faz isso, o seu corpo ele não está em estado de jejum. Então o que acontece? Ele para, ele se concentra para digerir a alimentação, e quando ele começa a cair, você come de novo. O que acontece? Quando você não dá esse espaço para o seu corpo trabalha menos. E aí você tem a tendência de envelhecer mais rápido. Eu aqui, com os meus 37 anos, sem ruga nenhuma. Mas por quê? Eu comecei esse processo há 5 anos atrás. Então acontece, como eu passei a me alimentar de uma alimentação paleolítica e retirei os alimentos que são de alto índice glicêmico, meu corpo passou a trabalhar de cetose, eu comecei a ficar um período maior sem me alimentar e automaticamente eu comecei a desacelerar o envelhecimento. Para você que quer se manter jovem mais tempo, para você que quer pisar no freio do envelhecimento, ou seja, desacelerar, um dos segredos é jejum. E isso estou te contando o benefício físico, sem falar que ele vai te trazer esse benefício na sua aparência. Porque quando o seu interior está bem, você reflete isso no seu exterior. Então, o jejum, ele tem todas essas funcionalidades. Ele tem todos esses benefícios. E o jejum é um dos segredos para que eu esteja em mais de 5 anos sem nenhuma doença. Para você ter ideia, há mais de 5 anos atrás, eu tinha problema de rinite sinusite, eu tinha problema de pressão alta, eu tinha câimbras constantes, eu ficava gripado todo ano, apesar de tomar vacina da gripe. Eu tinha resistência imunológica baixa, ou seja, para mim isso era normal. E quando eu comecei a mudar os meus hábitos, quando eu comecei a passar cada um dos pilares aqui, e hoje é o pilar do jejum, hoje, há 5 anos, eu não tenho mais doenças. E eu quero te contar o segredo aqui, e é para você não falar para ninguém, tá? Se eu conseguir, você também consegue. E a minha saúde eu não conquistei do dia para a noite. Ela foi a pequenos passos, com um passo de cada vez. A dica mais simples para você obter saúde, e que eu vou deixar para você aqui, procure mentores, pessoas que já chegaram lá e que gozam de saúde. Agora, não dê ouvidos para quem não tem saúde. Essas pessoas vão te acrescentar o quê? Mais doenças? Então, esse é o pilar do jejum. Esse é o segredo, é um dos segredos. São 7 pilares. O primeiro pilar foi o pilar da mente. O segundo pilar foi o pilar da água. O terceiro pilar foi o pilar da alimentação. E hoje, o pilar do jejum. Temos mais 3 pilares para seguir. E aqui eu estou revelando em passos simples o segredo para você nunca mais ficar doente. Mesmo se o seu corpo contrair alguma doença, ele vai ter a capacidade de se recuperar de forma rápida. E isso, uma das coisas que vai conseguir é o jejum, que é algo milenar. A humanidade está aí hoje, a humanidade, desde os seus primórdios, não comia de 3 em 3 horas. E você é a maior prova. Você está assistindo esse vídeo, é porque jejum é possível e faz bem à saúde. E você faz a seguinte pergunta: quem que ganha se você se alimenta de 3 em 3 horas? Quando você se alimenta de 3 em 3 horas, existem as duas maiores indústrias do mundo. A primeira delas é a da alimentação, a segunda é a indústria farmacêutica. Se você se alimenta de 3 em 3 horas, o seu corpo não dá tempo de recuperar e tirar as toxinas, aí você fica doente. Uma indústria alimenta a outra. Então, para você adquirir saúde, praticar o jejum. Como eu disse no início do vídeo aqui, para você que quer iniciar essa vida de jejum, o primeiro passo é modificar a alimentação. E o segundo passo é iniciar jejum. Jejum você pode fazer
através dos protocolos de 14, 16 ou 24 horas. Como assim? A sua última alimentação foi às 8 horas da noite. Você se alimenta ali de proteínas e salada e pode beber água. Você se alimentou disso, não ingeriu nada calórico ou que tem açúcar ou carboidrato de alto índice glicêmico, você já pode considerar um jejum. Dali, da hora que você acabou de se alimentar até o dia seguinte, você fica o máximo possível bebendo água sem açúcar, chá sem açúcar ou café sem açúcar, porque esses líquidos não tiram você do jejum. Empurra o máximo possível e vai bebendo água. Tá bebendo água, não sentiu fome? Beleza. Tá bebendo água, não passou a fome? Aí tá na hora de você se alimentar. Então, quanto mais tempo você conseguir, melhor. Eu comecei assim. Hoje em dia, às vezes eu faço jejuns de 48 horas. Mas eu não comecei fazendo isso. Eu comecei com 3, 4, 5, 12, 14, 16, 24. Eu comecei aos poucos. E esse é um outro segredo da saúde. Você não consegue saúde do dia para a noite, porque a saúde ela vai a cavalo, mas ela volta a pé. Mas o que que você precisa fazer para adquirir? Comece com pequenos passos. Então, um deles é jejum. E sem falar que muita gente hoje come, não é porque está com fome, não. É porque falaram que é saudável. Eu cresci ouvindo isso. Eu ficava tremendo. E hoje eu vi que isso é uma balela, tá? Isso é pura mentira. Como eu disse, quem que ganha se você se alimenta de 3 em 3 horas? Então, coloque jejum na sua vida. Coloque isso em prática. Ganhe saúde. Extermine essas doenças que assolam a humanidade. E saiba que mesmo nesse período, nós estamos em isolamento, você vai ter saúde. E se você não quer perder nenhum conteúdo do canal aqui, nós estamos em várias mídias. Nós estamos no Instagram, no @Denilson Silva Saúde. Nós estamos no Telegram, no Denilson, só você digitar procurando lá, @Denilson Silva Saúde, ou então você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Você gostou desse vídeo? Curta. Você acha que esse conteúdo aqui é relevante? Curta. Quando você curte, o YouTube, ele divulga esse vídeo para outras pessoas. Então você está ajudando a levar saúde para mais outras pessoas. Se você já pratica jejum e chegou nesse vídeo, comente aqui, lance nos comentários como que tem sido a sua experiência. Conte para nós. Quer ouvir alguma matéria, algum vídeo aqui no canal do Denilson Silva Saúde? Escreva aí o que você gostaria de ouvir aqui no canal do Denilson Silva Saúde. E saiba que esse canal aqui ele é feito para você. O motivo desse canal existir aqui é você. E aqui eu estou compartilhando, pois eu estou há 5 anos sem doenças. E se eu conseguir, você também consegue. Inicie isso com pequenos passos. E saiba que saúde é algo que você pode alcançar. Desbloqueie a sua saúde. Foi mais uma live. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que participou aqui, você que chegou no canal aqui. Muito obrigado. Esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre que tiver uma live ou um vídeo publicado, você ficar sabendo. E você quer resultados diferentes? Esteja preparado para as mudanças. Que o Deus de paz enche a tua vida de saúde, de graça, de unção. E que aquilo que eu consegui na minha vida, que a saúde que eu tenho hoje, você possa ter uma saúde dobrada. Que você tenha mais saúde do que eu. Porque é o desejo para a tua vida. Então, hoje, nós ficamos aqui no pilar do jejum. É aquilo que tem sobre a minha vida que possa alcançar a tua vida. Da minha vida para a tua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe poderosamente. Até mais, aqui no Denilson Silva Saúde.